Pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Às vezes os alunos mais antigos já ouviram falar de circuitos? Já ouviram falar de circuitos? Um dos motivos que muitas doenças não se curam nos nossos corpos é porque as entidades, elas arrebentam os nossos circuitos internos, tá? Então, dentro do nosso corpo, a gente tem... Eu tô gravando, né, gente? Ai, semana passada a aula de constelação não ficou gravada, quase morri. Então, é, as intensidades perto do nosso campo, perto do nosso corpo, né? Elas têm intensidades, têm uma frequência. E alguns seres têm muita intensidade. Seres que são portais, então, por exemplo, eu sou um portal, né? Já fui, hoje não mais. Então, antigamente, a minha energia era tão intensa, tão forte, e que eu acabava adoecendo as pessoas que também estavam ao meu redor, né? É, Então, pessoas que são portais, pessoas que têm um campo com muitas entidades e demônios, elas têm uma frequência meio que esquizofrênica. Sabe aquelas pessoas que, tipo, você chega perto, ai, te dá agonia, te dá desespero, né? Alguns ambientes que a gente chega, a gente também sente muita intensidade, ou algumas pessoas que, nossa, até a gente sente no corpo mesmo a intensidade, a dificuldade, o desafio de estar perto de algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas são portais de entidades. A gente já falou, né, nas aulas anteriores, que alguns ambientes também são portais. Então, é como se a gente chegasse num ambiente e a gente acha que a gente está entrando numa casa e vai estar só objetos, tal, a casa está vazia. E a gente chega naquele ambiente, de repente, sei lá, tem 3.000 entidades, e tem né, muito intenso, tá? Então, esse campo vibracional dessas entidades todas, elas modificam a frequência do nosso corpo também. Então, com o passar do tempo, os circuitos do nosso corpo, eles começam a arrebentar, a estourar. E aí isso não permite a cura dos nossos órgãos, a cura do nosso corpo. Então, tá, e às vezes a gente também tem a questão de entidades que acabam se acoplando no nosso corpo, né? Que se acoplam nos nossos órgãos, por exemplo. Então, essas energias também desses seres, quando eles estão por perto, ou eles estão acoplados no nosso corpo, nos nossos ambientes, essas intensidades, durante um período frequente, vai criando intensidade nos nossos órgãos, né? Nos nossos circuitos e estoura. Né? Então, às vezes a gente vai falar, teve um derrame, teve não sei o que lá, nhenhenhé, nhenhenhé. E aí, às vezes, é uma questão de realmente de entidades. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz muitos exames e nada explica o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, é decorrente a esses circuitos. Então, os corpos não se curam sem liberar entidades e sem curar os circuitos. Então, não tem um certo e errado, tá, Lu? Pode ser e pode não ser. Você pode perguntar, essa diabetes é de entidades? Né? Ou, de repente, meu corpo criou isso, meu rim não está funcionando aqui. Meu baço, como é que é o baço, gente, da diabetes? Eu meio confusa. Esse tem um órgão ali, né, gente, que da insulina. Então, isso tem a ver com isso? Para ficar mais fácil, vocês podem perceber na mesa, vocês podem pendular. Pode ser que sim, pode ser que não. Pâncreas, ai meu Deus, é isso, tá vendo? Pâncreas, obrigada. Rim, baço, Ave Maria, como pode melhorar? Então, eu quero ler uma coisinha para vocês aqui. Isso também vale para animais, tá? Então, eu não sei em qual mesa que a gente tem esse código de circuito, mas vocês podem estar incorporando este código na mesa de entidades de vocês. Então, eu vou pedir para que todos os nossos circuitos sejam restaurados da maneira mais coerente e acendidíssima. Eu não estou com a minha mesa de entidades aqui. Tem circuitos na mesa de entidades? Não tem, né? Então, tá. Então, assim, às vezes coloca um post-it. A dica que eu sempre dou para vocês, tenha um caderno para vocês sempre colocarem lá na mesa de dragões. Obrigado, Fabi.
depois um avanço para vocês, quando a gente terminar esse curso, adquiram a mesa de dragões, porque quando a gente incorpora também a egrégora dos dragões, fica bem mais fácil a gente trabalhar com entidades, tá? Mas vocês já podem usar aí o código Conexão Dragões. A gente já vai trabalhando também o código de restauração dos circuitos, tá? E aí você pode pedir para restaurar o circuito do seu ambiente, porque as entidades, elas também manipulam a rede elétrica da nossa casa. Então, quando começa a queimar um monte de coisa, é um sinal, pode ser um sinal de entidades. Por exemplo, pia com pinga-pinga, né? Infiltração na casa, a gente vai vendo essas coisas que vão dando às vezes na casa, também é um sinal, às vezes, de entidades, né? Então, e aí quando a gente aprende a facilitar essas entidades de corpos, ambientes, carro, que às vezes fica quebrando, carro que dá problema na parte elétrica. Então, facilitem objetos também, tá? Máquina de lavar roupa. Aqui em casa, mexe com menos com a minha máquina de lavar roupa. Mexeu com a minha máquina de lavar roupa, mexeu o meu pior, entendeu? Pelo amor das deusas galácticas. E uma dica que a gente pode ter também, quando a gente também fala de objetos, né? A gente sempre imaginar uma bola de luz, sempre pedir proteção para os nossos ambientes e objetos celulares, a gente que trabalha muito com isso, tá? Porque essa quantidade de energia dentro e fora de nós, isso vai arrebentando também os nossos objetos, tá bom? Relógio para de funcionar. Então, é uma intensidade que a gente vai percebendo, tá? Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui dos circuitos, para vocês entenderem. O que são? São sistemas de respostas sinápticas neurais fisicamente orientados no corpo e que também se localizam através de outras dimensões, outras realidades e provavelmente outros tipos de corpos, tá? Então, quer dizer, os circuitos, por isso que às vezes um fractal de uma outra vida influencia a gente nessa vida aqui, tá? Assim, o que vamos fazer é buscar por esses curtos circuitos. Circuitos abertos, fechados, cruzados, quebrados, trevenizados, planejados e não ativados. Essas são coisas que parecem manter no lugar muitas das doenças crônicas que as pessoas não conseguem superar e parecem ter muito a ver com o câncer e outras doenças. Quando a sua pele é cortada numa cirurgia, os circuitos no tecido se rompem. Esse processo cura essa condição. Também funciona em pessoas que tiveram convulsões, tá? Aqui eu estou explicando o que é os circuitos, mas muito essa doença nos circuitos pode ser de entidades também. Circuitos, curto-circuito, circuitos abertos, circuitos fechados, circuitos cruzados, circuitos quebrados, circuitos trevenizados e circuitos não ativados são causas de o corpo reter coisas com dificuldade. Isso não permite que muitas das curas funcionem, porque você tem esses curtos-circuitos. Aparentemente, a maneira com que isso trabalha é assim: após um certo número de respostas sinápticas, uma linha em particular, entenda que, por exemplo, as veias do nosso corpo, aonde as informações, né, elas circulam pelo nosso corpo interno, pelo nosso corpo físico. Isso é um circuito. É igual a gente olhar para uma casa, toda a parte de circuito elétrico. O nosso corpo também tem esses circuitos, tá? Aparentemente, a maneira com que trabalha é assim: após um certo número de respostas sinápticas, numa linha em particular, os sistemas são projetados para começar a dar curto-circuito. Esses fios cruzam e se encurtam, e é assim o fim daquele circuito, que não funciona mais. Então, por exemplo, a gente de repente vai perdendo a conexão com o órgão, a conexão com uma parte do corpo, tá? A visão para de funcionar,
de repente eu paro de ter uma mobilidade em algum órgão, em alguma parte do corpo. Então, tudo isso pode ser uma questão também de entidades, tá? Que estão arrebentando os meus circuitos internos. Uma coisa que vocês vão amar, botar a culpa na entidade, engordar. Então, muitos circuitos, né, arrebentados no corpo, isso arrebenta com todo o nosso metabolismo também. Então, uma forma de restaurar, né, toda a nossa parte química, física, hormonal, emocional, né? Às vezes é isso. A nossa doença é porque a gente tem um campo de muita entidade, ou o ambiente que a gente está tem muita entidade, e aí os nossos circuitos estão tudo fodido e arrebentado. Circuitos abertos e fechados também são elaborados para funcionar mal. É um sistema de estanque aberto ou fechado e termina provocando o que o curto, tipo um curto-circuito no sistema. Os circuitos abertos e fechados são aqueles que deveriam abrir ou fechar, mas não o fazem. Então, seu corpo tenta se desviar para outra direção, o que pode sobrecarregar seções dos circuitos do corpo, causando mais fechamentos e aberturas, certo? Então, às vezes eu tive um problema aqui, sei lá, na garganta e o negócio. Ué, já voltou? Não teve hoje? Ah. Então, os circuitos trenevisados ocorrem quando uma grande quantidade de eletricidade entra e se comprime em uma porção menor de eletricidade. Um circuito pequeno também pode se intensificar e se converter num circuito maior. Quantos circuitos você tem no seu corpo para manter a dificuldade que seu corpo está tendo atualmente, né? Para quem tem o curso de barras, né? Quem já é aluno nosso do curso de barras ou quem está no troca-troca, a gente pode pedir durante as barras, cada ponto que a gente correr nas nossas barras. Então, por exemplo, eu fui correr aqui, dinheiro, controle e criatividade, tá? E aí eu vou pedir para que se ativem os circuitos. Tá? Então, é um processo corporal que eu também posso usar aqui nesse momento. Então, esse aqui é o material de Axis que eu estou trazendo para vocês, mas para vocês, a gente incorporar, trazer isso, porque aí no curso de entidades do Axis, a gente estuda também um pouquinho disso aqui, né? Esses circuitos que as entidades acabam, muitas vezes, né? É, enfim, dificultando o nosso processo de cura, tá? Então, vocês podem rodar isso de uma forma de processo corporal para quem tem barras e para quem não tem, a gente vai dar esse comando. Eu peço que todos os circuitos do meu corpo sejam restaurados da maneira mais coerente e acendidíssima. Você, inclusive, pode pendular. Tem circuitos, tem curto-circuito no meu corpo? Tem circuitos interrompidos? Vocês podem pendular, perceber e incorporar, colocar esse código aí nas mesas e trabalhar essa energia junto com as mesas também. E aí, com o tempo, a nossa energia começa a se reequilibrar, começa a se atualizar, mas é importante para eu sustentar esse campo, né, de um corpo generativo, um ambiente generativo, que a gente mantenha, né, essas entidades, porque algumas entidades, elas querem incorporar, elas querem tomar posse, elas são possessivas, elas querem, elas se impõem. E se você tem dificuldade para colocar seu filho no lugar, você não vai conseguir nem botar uma entidade no lugar, né, gente? Então, por favor, como diz na constelação, hierarquia. Quem manda nessa casa sou eu. Quem roda a baiana aqui sou eu. Então, limpar a entidade, facilitar o ambiente com muita frequência é muito importante para a nossa saúde física, para o nosso emagrecimento, para a cura dos nossos órgãos. Esse processo também é usado muito em crianças com TDAH, autismo, porque às vezes o que está provocando essas alterações nas crianças são a questão de entidade também. E detalhe, né? Às vezes as nossas entidades. Então, hoje eu até postei um vídeo da Elaine Orives lá no Instagram, que eu fiquei muito emocionada com aquele vídeo, porque eu falei, o meu movimento também foi muito esse. E a terapeuta era terrível, era pior do que eu. E ela falou, a sua energia adoece seus filhos. Eu falei, que bom. Mais um ponto para mim. Mais uma responsabilidade. Realmente, eu era portal de entidade, eu tinha uma energia que destruía, né?
tudo. O carro vivia queimando, nossos objetos da casa. Isso é um sinal de que você é um portal de entidades e que tem muita intensidade de entidades junto com você. Mas eu engordei, aí eu tinha muita compulsão, uma fome desesperadora. Eu tinha compulsão por tudo: gastar, comer, fumar, beber, é, tudo, gente, sexo, tudo, tudo, né? Mas por quê? Porque imagina só você ter 1 milhão de entidades, sei lá quantas entidades a gente tem aí num campo de portal, é muitas, tá? Querendo o tempo inteiro usufruir, possuir o seu corpo. Então, e às vezes, o que que acontece também? Você vai descobrir que seu marido é um portal, que o seu filho é um portal. E aí a gente vai ter que passar, né, um tempo ali de babá e a gente ensinando, né? Eu cheguei na casa, eu fui para Chapada dos Veadeiros e fui dormir na casa de uma amiga minha. E aí, quando eu cheguei lá, eu tenho essa mania, né? Falei, amiga, e ela também é minha aluna, tal. Falei, amiga, posso ajustar aqui a energia? Eu tenho, né? Eu posso ajustar só do quarto que eu vou dormir, mas se você me permitir, posso ver da casa inteira. Na hora que eu acessei o campo, nossa, tava assim, muita entidade. E aí eu fui rastrear. Se a casa era um portal, não. Ela era um portal, não. Aí o filho era um portal. E foi tão bonitinho, na época eu até postei o vídeo, ensinei para ele, dei a mesa para ela, falei, ó, ele chama Rudá, né? Falei, agora você vai fazer assim, ó, que todos os portais sejam fechados agora. E fui ele catava o pêndulozinho e ele faz isso até hoje, antes de dormir, ele fecha portal, né? O pai era um portal. Geralmente a gente assim acaba mimetizando também ou a criança para poder salvar o pai, né? Quando a gente olha para um dependente químico, é portal de entidade. Gente, vícios, coisas que não se curam, tem muito a ver com entidades e portais. São doenças, às vezes, até de uma outra dimensão mesmo, entende isso? Então, a gente tem que aprender a ir se desconectando, né, desses portais, dessas entidades, de tudo isso, tendo clareza e aprendendo a ficar só com o que é nosso aqui nessa realidade que está de bom tamanho. É claro que a gente pode receber desse mundo espiritual, mas não fazer desse mundo espiritual, né? Tem gente que faz o mundo espiritual fuga. Ah, mas eu prefiro estar lá do que estar aqui. Ah, porque meu amor foi para lá e eu também, né, ficou viúva ou perdeu alguém que gostava, que amava, um filho, um animal de estimação. Esses são motivos que a gente geralmente abre portais. Então eu tenho que monitorar quanto tempo Micael era portal. Nossa, deu o que fazer para poder, né? Porque ele sentia saudade do pai. Então, ele abriu um portal. Geralmente, eles abrem, a gente abre portal quando a gente está dormindo. Geralmente, a gente abre portal também, por exemplo, assim, vou lembrar porque quando eu era pequenininha lá em Barbacena, olha o portal de Barbacena. Aí a gente conecta com aquela energia e às vezes essa energia fica aberta ali. Então, a gente tem que aprender, assim, eu sei que é um grande desafio, né? Porque a gente abre portal às vezes sem perceber, né? Então, quando a gente traz assuntos pesados, a gente lembra de uma tragédia, lembra de alguém que morreu, que foi embora, ou a gente, por exemplo, se acessa uma notícia, hoje eu entrei na internet, eu vi que a Patagônia estava em chamas. Aí eu falei, puta que pariu, agora eu vou ficar preocupada com a Patagônia. Não, não quero saber da Patagônia, deixa eu ficar só com o Guarujá, que está de ótimo tamanho. Então é isso, assim, a gente, deixa eu me desconectar, porque de alguma forma a gente já abre um portal, já vamos lá para a Patagônia. A gente é muito multidimensional, entende? Não pense numa maçã cor-de-rosa com bolinha azul. Não pense no cemitério da sua cidade. Já estamos lá. Aí a gente tem que Hein, pegar Kelly? essa mania. Pode falar, Márcia. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive um dia que eu cheguei no espaço, né? Eu tenho um espaço aqui em Araruama, né? E depois que eu adoeci, eu acabei fechando. E um dia eu cheguei lá, eu falei, vou colocar uma água para fazer um chá. E essa parte de circuito, eu vivenciei literalmente, eu vi saindo fogo da minha cabeça, eu vi sair fumaça. Eu tive que tratar com apometria, que eu sempre trabalhei muito com apometria, né, fazendo os desdobramentos para poder limpar. Até então, ainda não conhecia esse trabalho todo das entidades, né? E foi um negócio assim, porque todos nós que estamos no caminho da luz é uma batalha quase todo dia, né?
porque a gente atrai o que é bom, mas atrai também aqueles que não querem que a gente trabalhe, né? É, Então, foi é, em algo que eu falei, bom, não sei se eu vou ao médico, se eu não vou, se acontecer alguma coisa, mas foi um negócio tão sinistro que passaram assim mais de 15 minutos saindo aqueles raios da minha cabeça, sabe? é. E eu uma fumaça esquisita, eu falei, gente, o que, que é isso? Né? Sim, tem Então, gente que tem uma realmente, percepção assim, igual a sua, vê. coisa existe, pode ser percebida também. Pode. E às vezes, gente, é muito legal esse depoimento da Márcia, terapeuta faz muitos anos, né, Márcia? Nossa professora, nossa mestre também, né, gente? Só E 40, só só 20. 40 anos, né? Reverencio muito seu saber também. Então, assim, uma das coisas quando eu comecei a ser terapeuta, eu falei, gente, como é que eu vou dar curso para terapeuta? Eu acabei de começar. Era um grande desafio para mim. E aí começa a chegar a Márcia, começa a chegar um monte de gente fala, puta que pariu, o que que eu vou fazer agora com esse povo, né? Mas eu falei, você, eu não tenho outro jeito, né? Não tem pra onde correr. E aí foi chegando muita gente legal, assim, já dei curso para muita gente muito bacana mesmo. Então, e é isso, assim, a gente, cada um tem o seu saber e a sua contribuição e a sua troca, e a gente não pode parar nunca, né, Márcia? Eu falo, a Márcia tem 40 anos, o quanta coisa você continua aprendendo, né? O processo Realmente, é eu já estou no caminho dos 70, tá? Falta um mês e pouco aí para eu para a casa dos 70. Então, eu não sei parar. Não adianta quererem me parar, né? Então, eu não, não, acho que e uma hora esses seres evoluídos, eles cansam também, assim. E eu tive uma experiência ontem mesmo, a gente começou agora, Karina, não, mentira, começamos 7h15. Eu tive uma experiência, ontem mesmo eu estava sentindo uma intensidade e eu aprendi a parar de fugir, né? Então, quando eu percebo, às vezes, uma intensidade assim, eu falo, e aí, mano, o que que tá acontecendo, né? E E aí eu peguei, baixei as barreiras e perguntei, e aí, o que que essa entidade requer? O que que está acontecendo? Como pode melhorar, né? Tem entidades aqui, sempre quando eu mudo muito o meu humor, porque assim, um campo de entidades, a gente fica muito bipolar. Então, beleza? Chora, né? A gente fica assim, oscilando demais, né? Entidade é isso. E aí ontem eu tava assim, desastre. Aí eu falava, gente, peraí, tem entidade aqui? Né? Aí sim, tal. É, Aí eu falei, ok, como é que eu posso ajudar? Eu já tinha facilitado um grupo de entidade no dia anterior, umas entidades mais, né, mais daquele jeito. Aí eu percebi que voltou a mesma energia. Aí eu falei, mano, e aí, o que que se requer, né? E aí até gravei um áudio, mandei lá para vocês. O que que todo mundo quer? Ser reconhecido. O que que todo mundo quer? Ser amado. O que que todo mundo quer? Pertencer. O que que todo mundo quer? Ter o seu lugar, ser visto. E às vezes algumas entidades, né? Sou doida e caótica, é isso aí, Karina. Por isso, ó, facilitar a entidade, limpar, 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 que a gente começa a ficar zen, mas é tão esquisito, fala, não, eu não sou tão bem, eu não sou tão zen. Às vezes o povo falava assim para mim, nossa, Kézia, você é tão calma, tão tranquila, mas eu falava, gente, porque eu fui mudando, né, com o tempo, com tudo, a gente vai se tornando uma nova pessoa, mas é engraçado que eu não me via assim ainda. Eu falava, será que eles estão falando da mesma pessoa? Chega ao ponto de vocês se olharem no espelho e vocês não se reconhecerem. Porque quem é portal de entidades, a gente chama de enculcado de entidades. Entende? A gente vai se deformando também, a gente vai se tornando um emaranhado de entidades, uma coisa, né? Um glope gloom, é como se fosse uma moeba, né? Essas entidades vão chegando e você não limpa, chega uma hora que você não sabe mais o que que é o seu, o que que é a entidade. Então, assim, gente, 95% do que a gente pensa não é nosso. Puta que pariu, é entidade pra cacete, né? É a gente captando muita informação o tempo inteiro. Então, e aí por isso que eu falo para vocês, monitora o ambiente, monitora a frequência de vocês, porque chega um momento que essa quantidade de informação é legal. Aí vocês vão ficar que nem eu, um bando de retardado criando sem parar. Não sabe nem ficar à toa, né? Essa semana eu montei minha agenda, tinha 3 aulas, só 3 aulas, imagina! Só 3 aulas, não consigo dar só 3 aulas na semana. Aí já fiz uma live. O grupo que não tinha aula hoje, já fizemos aula 6 horas pelo Zoom, era um áudio que eu tinha que mandar. Falei, que áudio?
E é isso, porque aí você realmente está muito nutrida, você realmente tem uma egrégora que te empurra para a vida também, que te traz energia, né? E aí você não consegue sossegar o rabo. Como pode melhorar? Então, assim, mudou o campo de vibração, a gente vai estar conectado com o ser de luz, a gente vai estar conectado com uma egrégora totalmente generativa, que quer criar, que quer canalizar, que quer criar um monte de coisa boa, né? Mas ainda assim, de vez em quando, a gente precisa também falar, não, basta, eu sou super viciada em criar nessa egrégora, em estar produzindo, mas tem hora que a gente tem filho, marido, né? A gente tem que lembrar da nossa parte humana e fazer essas coisinhas de humano, né? Que a gente às vezes não gosta de fazer tanto, mas a gente tem que fazer. Se deixasse, cara, eu acho que eu trabalhava 24 horas por dia. Então, e essa química hoje que eu vivo também com esses seres mágicos, esses seres de luz, é muito gostoso. Também é viciante, né? Então, tem hora que. Aí eu falo, o que é que eu faço? Tum, tem que tomar uma caipirinha. Com consciência, por favor, para poder, às vezes, baixar um pouquinho a frequência e eu conseguir, às vezes, aterrar e ficar mais humana, assim, mais aterrada, mais presente, né? Lembrando, eu gosto sempre de falar isso, pessoal. Carne à terra, refrigerante à terra, álcool à terra, tabaco à terra. Então, eu não como carne, não tomo refrigerante, né? Então, assim, o que que eu uso muito como aterramento para mim? Eu usava muito tabaco, ainda faço agora o rapé, me ajuda. Tenho usado mais o tabaco e às vezes eu uso o álcool, né? Mas assim, é um drink, é uma coisinha para dar uma, porque ele baixa muito a frequência. Então, o excesso de álcool também arrebenta vocês. A gente não vai usar agora desculpa de beber para poder, tem que aterrar. Dá um tempo para minha cabeça. Vocês têm que beber no sentido assim, usar como uma ferramenta, sim, mas assim, perdeu a consciência, acabou. Aí, e aqui que as entidades entram. Como é que as entidades tomam posse da minha vida? Álcool e cirurgias, tá? Então, dicas para quem vai fazer cirurgia, inclusive é algo que vocês podem vender para os seus alunos, vocês podem falar sobre isso, né? Ajusta a sala de cirurgia antes da cirurgia. Ajusta a equipe de médico, fechar portal. Eu já tô aqui com todo o protocolo, né? Daqui a pouquinho eu lanço aqui um protocolo pré-cirurgia, mas se Deus quiser não vai precisar também não. Arrumei uma médica que disse que odeia fazer cirurgia em úteros. Eu falei, ai, que bom. O que mais é possível? Então, estamos burlando aí essa. E é isso. Então, a gente vai olhar para tudo isso, sim, mas se precisar, a gente tem ferramenta. Eu acho que talvez até o meu pânico, a minha ansiedade, que deu até um pouquinho da cirurgia, é isso, né? Deu acordar, tipo, Highlander, né? Acordar, tipo, outra pessoa, porque muitas pessoas trocam, a gente chama de walk-ins, né? Ocupantes e ambulantes. Ambulantes e ocupantes originais. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, esse papo é bem legal também, né? Tem um curso do Axis que se chama Walk-ins, né? E aí, por exemplo, é assim: é, não é todo mundo que quer reencarnar bebê. Ah, não, eu quero reencarnar com 20 anos, né? Ah, não, eu quero encarnar. Tarará. Então, tipo assim, então fala, ok, beleza. Então eu vou ficar no corpo da Kézia ali do 0 aos 2 anos de idade. Aí a outra entidade fala, ok, aí eu quero ficar no corpo da Kézia, sei lá, dos 2 aos 10. Ah, eu quero ficar no corpo da Kézia. E aí vira essa putaria, e cada hora quer, aí vai a Kézia é bipolar. E às vezes é muito desses walkers, esses ambulantes que fica trocando. Então tem algumas frases também que são um pouco perigosas, tipo eu desisto. Na hora que você fala quem desiste é o aquele ambulante. Aí na hora que você desiste, ah, que bom! Aquele piloto automático desistiu, mas aí vem o outro, às vezes o outro é pior. Aí o outro às vezes não é tão legal. Aí a pessoa que, tipo assim, era vegetariana, acorda querendo comer carne. Né? Então a pessoa era super boazinha, ficou. Então essas mudanças que a gente vê tem muito a ver com isso também. Então a gente vai perceber uma facilitação que eu gosto de fazer, às vezes é a gente perceber, por exemplo, a pergunta que eu faço, né? Se você fosse uma casinha, quantas pessoas estariam morando junto com você? Para mim me veio 3. Quem é você dos 3? Ou dos 5, ou dos 40, ou dos 50? Kézia,
Quem é você dos três? Quem é o ocupante original? Me vem o três. Aí eu tenho que liberar as outras duas. E é meio instantâneo, assim, a gente tem que ir treinando para perceber. Kézia, mas se eu facilitar a pessoa errada, como pode melhorar? É, é você ir percebendo. E assim, volta, tá? Olha para você ver, eu limpo, 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 limpo. Eu sempre tenho um ambulante no meu corpo. É um grande desafio. Até mesmo porque vamos entender que o sexo, né, na hora que o marido deixa ali, né, os resíduos, aquilo são entidades vivas, bem vivas, né? Vem um monte de walk para o nosso corpo. Às vezes vai provar um vírus, gente, uma bactéria que você pegou na praia, né? Nossa, um verme. Isso é uma entidade, tá bom? Então, regra também para gente, vermifugação a cada 6 meses, por favor. A gente tem que fazer vermifugação, porque muitas de entidades e demônios são vírus e bactérias, são demônios que estão nos nossos órgãos, tá bom? Então, tem que vermifugar, sempre, com muita frequência. A gente que mora em praia, então, nossa senhora, nem sei como é que faz isso, né? Qual que é o mínimo, né, que pode fazer isso, porque tem que fazer com mais frequência, né? Como pode melhorar. Mas eu acredito que também, assim, essa coisa só da gente também limpar as entidades, manter uma frequência mais elevada, isso também é um exorcismo, né? Então, tem gente que fala, né? Eu nunca tomei tem algumas coisas mais naturais, assim, que a gente pode tomar. O mastruz. Ui, é horrível, eu trouxe da Chapada. O óleo de mastruz. Nossa Senhora, mas acho que deve ser melhor do que ficar com a entidade no seu corpo, né? Dirigindo você. Então, vamos tomar mastruz. Tem muita coisa natural aí, né? Para a gente poder se tratar de forma também mais natural, tá? É, Se a gente parar para pensar, o Covid é uma entidade, né? Gente, vocês viram a pesquisa que saiu? Ah, eu não sei onde é que eu li isso, gente, falando que foi comprovado, que o governo americano comprovou de que o Covid era um vírus teste lá da China, né? Era algo ali de laboratório mesmo que o povo, ó, colocou ali na população e o negócio virou um extermínio, né? Que loucura, né, gente? Ai, como pode melhorar? Ainda mais, mas é isso. Semente de mamão, coloca para secar, tritura, coloca na comida, pozinho em cima, ajuda muito. Pronto. Quem tiver essas receitinhas aí mais naturais, traga pra gente, por favor, tá bom? Coloca lá no grupo. Então, tudo isso vai ajudando a gente a manter, né, essa saúde, porque realmente. Mas se o campo nosso tá com uma imunidade legal, não pega. Entende? Então, assim, por isso que eu falo para vocês, ajusta a frequência, se alimente o tempo inteiro de informações positivas, pessoas, né, positivas, sol. Gente, sol, cara, é muito exorcista. Eu falo, gente, sol é exorcista. Eu falo, capiroto não gosta nem de cardio nem de sol. Eu sinto, eu vou para a praia, eu sinto nossa, que parece que estou expurgando coisa para fora do meu corpo. Eu não sei explicar para vocês. Quando eu não tomo sol, eu fico carregada. É muito pesado. A gente tem também, ó, banho de sal grosso, que muda, os banhos de erva muda, limpa miasmas do corpo. Miasmas, a gente tem os miasmas espirituais, né? Que às vezes o que que acontece? A doença não está no nosso corpo físico. Às vezes a entidade não está no meu corpo físico, está no campo etérico, está na minha energia, está nos outros corpos, entende? Sol mata, isso aí, né, Beth? Então, às vezes, está nos meus corpos de energia aqui, entende? Não está no corpo físico. Então, por isso que trabalhar também, eu preciso urgente voltar. Eu tenho uma preguiça de fazer banho. Ai, mas eu preciso voltar a fazer. Então, urgente. É, é que lá em Rifânia eu fazia muito, porque eu já ia para grama, vira uma meleca no banheiro, né? Vira uma bagunça no banheiro, mas tem que fazer. De preferência, plantas vivas. A planta seca, ela perde muito a energia da planta, aquilo que vai realmente nutrir o nosso campo de energia, tá? A ânima da planta. A planta seca, a gente vai ter ali uns 20, 25% de energia, super pouquinho. Então, a planta viva, a gente não ferve ela também, tá?
Geralmente a gente macera ela na água, um pouco da água quente para ela poder soltar a ânima dela, a energia dela, né? E aí a gente faz esses banhos. Então, esses banhos também curam muito esse campo nosso de energia. Gente, tudo quanto é banho é sensacional. Banho de eucalipto, banho de folha de amora, limpa miasma espiritual, o sal grosso, né? Eu não preciso nem te falar. Eu vi essa semana que eu até comprei, eu nunca fiz o banho de anil. Eu vi anil com sal grosso. Falei, vou experimentar. O anil na casa é sensacional. Quem compra roupa em brechó, lavar as roupas também com anil, porque às vezes a roupa vem com a energia. Eu gosto de comprar em brechó, né? Então eu sempre faço essa limpeza, esse ajuste de energia, inclusive nas roupas que eu trago, tá? Tudo que eu compro. E às vezes não é só brechó que vem com coisa impregnada, não, viu, gente? Então aprendam assim. Lembra da sacolinha, quando estava na pandemia, que a gente tinha que passar álcool na sacolinha do supermercado? Pois é mais ou menos assim. Só que às vezes não tem o Covid, mas tem uma outra energia que está ali no campo, tá? Isso não é para deixar vocês com medo. A gente já não sobreviveu até agora sem saber de tudo isso. É que às vezes é para a gente poder ter uma noção assim de rastrear a nossa energia. Por onde essa energia está entrando na minha casa? É minha funcionária? É alguém que está na escola das crianças? É a professora do meu filho? Tá? Então, às vezes, a gente tem objetos que são portais. Uma amiga minha esses dias me ligou. A gente não estava nem conversando. Ela me ligou, porque eu tive o sonho, precisava falar com você. Eu nunca atendo ligação também de ninguém, nem de amigo. Mas aí nesse dia eu atendi. Ela falou, Kes, eu sonhei muito com aquele sofá que você tinha, assim, barará. Gente, o sofá, meu pai é tapeceiro. Meu pai tem uma mania de pegar coisa, tipo, de restaurar. Pegou no lixo, pegou, o povo joga o sofá fora. E esses sofás antigos, eles têm umas armações muito boas. Os sofás de hoje em dia não valem um traque. Mas os sofás muito antigos, as armações são sensacionais. Então, às vezes, ele pega, né, no lixo esses sofás e leva e reforma inteiro. Ele achou um puta de um sofá, maravilhoso o sofá. E eu encanei com esse sofá, lavou, tá novo, a gente deu uma reformada e tal. E eu amava esse sofá, amava. Aí essa amiga me ligou, falou, amiga, aquele sofá seu é um portal. Eu falava, sério? Travesseiro, cama, aquele lugar que você chora muito. Eu tinha um travesseiro de estimação. Era um travesseiro que eu carreguei esse travesseiro uns 20 anos. Eu tive que, aí um dia a espiritualidade falou, pensa aí no ambiente que vocês têm, que vocês não desgrudam. Eu mudava muito de casa, e aí parece que assim, sempre ia uma energia esquisita, né? Tá doendo de novo, amor? A mãe vai dar uma olhada na sua energia. Tá com dor de barriga desde ontem, faz uns 2 dias. É, então, a gente, o que eu tava falando, gente? Que eu até esqueci. Os Do objetos do sofá. travesseiro, do sofá. Então, esses lugares geralmente é onde a gente deita quando a gente está triste, aquilo tudo vai, onde você chora, cai muita lágrima, esse travesseiro, gente, eu chorava muito. E aí um dia eu falei, puta que pariu, né? Toda mudança minha eu levava o sofá e o meu travesseiro. Aí da última o sofá já ficou, mas o travesseiro veio. E aí um dia essa amiga, uma amiga minha, terapeuta, falou, o que que você leva para toda a casa sua? Eu falei, não, não. E para qualquer viagem, cara, que eu ia fazer, eu levava meu travesseiro. Nossa, eu não dormia sem meu travesseiro, só que era um portal. O portal estava ali no travesseiro, entende? Então, vocês podem, inclusive, medir a frequência de objetos que vocês têm apego. O Michael tinha uma naninha. Ai, que raiva, cara, da naninha dele. Não, e aí, nossa, eu joguei fora a naninha dele. Vai tomar no cu essa naninha, cara. Ficou puto que eu joguei a naninha. Não, então os trem que, pelo amor das deusas galácticas. Some com esses cacarecadas daqui. Então, prestem bastante atenção, né? Então, quando eu vou limpar, né, ambiente, vou limpar, enfim, limpar a energia de objetos do ambiente, tá? É super importante fechar os portais, não só do nosso corpo, da nossa casa, mas dos objetos do ambiente, tá? Kézia, Sim, é, eu atendi ontem, fazia um tempinho que eu não atendia, né?
Eu atendi online, até a Luci, como é que é a Lucineia, que ela me passou a atualização do Podpoc que eu não estava achando, obrigada. E aí, depois que eu atendi ela, eu fiquei bem. Ela falou que sentiu uma dor aqui no estômago, no chakra, esqueci o nome, enfim. Aí, hoje eu acordei cagando um monte, depois me deu dor de cabeça e dor de estômago. Será que foi do atendimento ontem? O que você acha disso? Então, o que que acontece? A gente tem que prestar muita atenção nesse movimento, porque assim, o que que acontece? Ainda mais quando o cliente reclama, né? Ai, nossa, fiz uma sessão aqui, às vezes o cliente fala que estou com dor de cabeça, eu tô com. A gente às vezes vai para esse lugar de tipo assim, eu quero que esse cliente saia da minha sessão se sentindo uma gata galáctica, se sentindo super bem. Isso é um grande erro, um grande equívoco, né? Porque a gente não está aqui para poder interessante ponto de vista, isso aqui não é massagem, não é uma casa tântrica que a pessoa vai sair daqui, que delícia. Não é, às vezes a pessoa vai sair pior. Então, na minha percepção, você limpou uma entidade do órgão, vem uma intensidade, sim, porque o apego não é fácil. Tô te falando, a gente acostuma apaixonar até em merda. Tem gente que é apaixonada por demônios. Mulheres que são apaixonadas por caras agressivos, caras que batem. Demônio tem um sexo maravilhoso. Todo mundo já deve ter transado com um demoninho aí. Sabe aquele que você não esquece? Esse mesmo, esse mesmo. O inesquecível, né? Filho do capiroto, filho do Lúcifer. É rock and roll. Então, como pode melhorar? É justamente. Então, como é que às vezes a pessoa fala, não consigo esquecer aquele ser, né? São inesquecíveis. Então, a gente acostuma, a gente se apega mesmo com algumas energias, assim, a química daquilo, né? A gente, enfim, fica doida. Então, meus amores, é o que eu falo, a gente tem que prestar muita atenção, porque o apego, ele é muito real, né, nas entidades, nesses seres, né? E aí a gente tem que ensinar muito o cliente a passar pelo processo de catarse. Limpar Será, entidades dá muita catarse. eu fiz processo de entidades. Será que pegou em mim a catarse em vez Eu de para acho ela que veio? você, para agradar ela, talvez pode ser que você trouxe para o seu campo. E aí, o que que você tem que aprender agora com essa energia? Ela que se vire, se ela, porque às vezes assim, ela vai trazer a entidade de volta, ela não vai aguentar ficar sem aquele maldito, maledetto. Ela vai querer trazer. E aí a culpa é sua, aí você tem que falar, não, a culpa é sua, é do cliente. Se você trouxer esse capiroto de volta, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Aham. Então vocês têm que ensinar o cliente, quando tiver limpeza de entidade, existe sim, às vezes, uma sensação de vazio. Por exemplo, assim, idoso, geralmente eu não facilito a entidade, não adianta. É É, igual né? criança e idoso, é muito difícil trabalhar com entidade com criança e com idoso. E idoso, eu Hum, falo, mano, interessante ponto de vista, né? Viveu até agora com esse tanto de entidade, portal. Quando facilita a entidade de idoso, gente do céu, eles viram uma sarna no nosso pé, é muita catarse. Então, o que que eu faço geralmente com esse grupo? Eu falo para as entidades, ok, a gente não vai liberar, mas ajuda ela. Eu fiz isso com as entidades da minha mãe e do meu pai, as entidades maconheiras. Falei, eu não vou mais ah, tirar você, não quero mais liberar essas entidades aqui. Eu respeito vocês, mas então para de fazer meu pai e minha mãe surtar. Tipo assim, se sentir mal, né, com essas energias, né? E aí ficou uma belezinha, assim. O julgamento, às vezes, né? Não é porque às vezes, a gente usa droga, usa qualquer tipo de coisa, é, é o vício, né? Mas a pessoa, meu pai morre de vergonha, né? Se ele sonhar que eu falo que ele é maconheiro para todo mundo, ele dá na minha. Eu preciso parar de falar. Nossa, ele me arrebenta no meio, morre de vergonha. Ninguém pode saber. Aí ele chega naquele fedor, fala, pai, pelo amor de Deus. Aí ele passa perfume para piorar. Nossa Senhora, quem ser filho, pai, mãe, marido, maconheiro, já fumou, você sabe o que que eu tô falando, né? Aí eu falo, pai, nossa, tá terrível, né? Não adianta querer disfarçar. Tem que assumir, sou maconheiro e me deixa em paz. Então é isso, assim, desapegar dessas entidades. E a gente também tem muito apego, tá? Irmão natimorto, vovó. Então, por exemplo, assim, e presta atenção na química.
Por exemplo, a minha avó, cara, ela era super gastona. E às vezes eu entro numa onda de querer gastar demais, não tô jogando a culpa na minha avó, mas eu pergunto, minha avó tá por perto? É ela que tá aqui? Eu falo, ai, vó, nossa, minha avó, cara, meu Deus, ela comprava muito. E às vezes a entidade tem essa vontade também, né, de comprar uma brusinha, né, de se dar um presente. Então, é a gente deve. Quem são as entidades gastadeiras que quer gastar, quer ir no shopping, quer tomar um banho de loja, traga-me corpinho com dinheiro na mão para a gente poder todo mundo ir gastar e passear. E vamos lá realizar aqui o prazer aqui de todo mundo. Quem são as entidades que quer comprar uma bolsa da Vitor Hugo? Cadê as entidades de luxo que tá querendo ir para os resorts, né? E é aqui que a gente. Porque assim, vocês já são isso. Vocês sempre se relacionaram com essas entidades dessa maneira. Só que agora vocês estão começando a entender o quanto é entidade e o quanto, né? O quanto é vocês, né? E aí eu posso, ok, não, eu gosto, esse vistozinho aqui eu gosto. Esse vistozinho, eu quero entidade que quer dançar. Cadê as entidades fitness, marombeira, crossfiteira? Cadê as entidades rata de academia? Cadê as entidades que amam o dinheiro, adoram o dinheiro, Então, percebe isso, sim? Então, tudo isso também é um campo, né? Peguei uma dessas hoje. Preciso me relacionar melhor para trazer cliente. Vocês sempre se relacionaram, agora a gente está dando nome aos bois, e aí vocês têm que parar de surtar, de ter medo, e falar, opa, peraí, isso aqui é positivo. Ah, não, isso aqui não. Eu tinha uma vontade de fumar, cara, incrível. Só que era tão engraçado, eu botava o cigarro na boca, eu passava mal. Falei, mas que fumante tabajara é essa que quer fumar e passa mal? E aí, conforme eu fui entendendo as entidades fumantes, fui entendendo, falava, cara, eu venho de uma ancestralidade indígena, tudo para o indígena é tabaco, e tabaco, inclusive, é uma ferramenta. Gente, quem sente vontade de fumar, alguém aqui fuma, não precisa ter vergonha. Acende o cigarro e põe para queimar aqui na cabeça, deixa o cigarro para queimar, põe o cigarrinho ali para a gente. Você vai ver a sua vontade de fumar vai embora. E a entidade, ela queima também, a entidade, o cigarro, ele queima muito forma pensamento. Então, sabe aquela sensação que você dá um traguinho, às vezes fala, ah, melhor que um orgasmo, quase um orgasmo, né? É bem isso, assim, mas às vezes aquela sensação é da entidade, ou às vezes a entidade que está te pedindo. Então, os meus ancestrais curavam com tabaco. E quando eu entendi isso, eu comecei a falar para eles: ok, eu quero, eu não quero fumar. Hoje eu curo com cristal, com símbolo, com pêndulo. Eu tenho outros instrumentos além do tabaco. Posso aprender a utilizar o tabaco no meu dia a dia? Posso, quero aprender. Como pode melhorar? E então, assim, uma coisa a gente não traga o tabaco, né? A gente já fala que tragar o tabaco você tranca o espírito dentro de você. Então, você pega a fumaça e defuma, joga para fora. Eu tenho cachimbo, tenho tabaco. Faz tempo que eu não uso, porque realmente eu não gosto do gosto, da energia. Eu uso como rapé o tabaco no rapé, né? Aí eu uso. E às vezes me dá vontade do rapé, eu ponho na cabeça. Eu nem ponho, nem cheiro o rapé. Ponho no umbigo, porque tem também muito a energia, a ânima, né, do tabaco que a gente pode usar muitas vezes, né? Então, é isso, assim, sabe? Por exemplo, quem tem problema às vezes com álcool, parece macumba, né? Mas às vezes é aquelas entidades que querem beber, mas se você de repente, né, quando a gente vai ativar um vórtex, por exemplo, de Exu, geralmente, Exu, a gente coloca ali uma dose, né? Uísque, às vezes tem o charutinho para quem faz o vórtex para Exu, né? Então, eu vou experimentando, eu vou... Erê. Ai, gente, esses tempos atrás eu fiz um vórtex para Erê. Um monte de doce, né? E fiz melado, catei jujuba, catei não sei o que lá, acendi, fiz um pedido. Erê é foda. Fiz um pedido, então, assim, eu falo que eu sou uma macumbeira moderna. A macumbeira da nova era. Então, eu vou experimentando. Eu fico tentando entender, assim, na minha cabeça, né? Falo, por essa entidade precisa de se alimentar? Às vezes, sim. Por isso que elas estão, às vezes, né, em lugares diferentes, né? Elas sentem essa vontade, né? Eu lembro uma moça que trabalhou comigo, o pai dela era da Quimbanda, e eu sempre adoro, né? Aí eu fico especulando, porque eu nunca tive coragem de ir na Quimbanda. Mas eu falo, como é que é?
Ela falava, não, você troca, Biriri, a entidade te pede um prato de comida. Aí a pessoa, vou comer, ele faz um peixe, aquela pessoa, ele trabalhava muito com a egrégora dos marinheiros, né? E aí, enfim, a entidade, de alguma forma, ela tá ali. Não sei se é por incorporação, como é que vai ser feito isso, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que respeitar. Algumas entidades talvez vão querer coisas, né? E aí você também respeita o seu limite de querer dar coisas que fazem sentido. Eu experimento, né? A única coisa que eu não curto, de verdade, assim, é essa coisa de, às vezes, pedir para a entidade fazer algo que, por exemplo, assim, para amarrar, para prender. Ai, vai lá e inferniza a Sandra para mim, né? Então eu não faria. Pode POC, né, Sandra? Eu não faria, porque isso não é gentil nem para você, nem para a Sandra e nem para as entidades. Então, as entidades também merecem o livre-arbítrio. Então, eu sempre pergunto. Então, eu também não falo, por exemplo, assim. Eu fiquei experimentando um tempo algumas energias, o que que o Herê gosta, o que que fulano gosta, para poder me entender disso, mas assim, hoje eu falo, quem é que pode me ajudar com isso? E eu não quero nem saber quem é. Até para eu não ficar criando ponto de vista. Então, por exemplo, sei lá, quero manifestar alguma coisa. Ah, ok, eu quero. Ah, eu preciso começar a querer mais as coisas. Mas ok, eu quero ir para Franca. Preciso lá ver meus pais, tal. Quem são as entidades que podem contribuir com a minha viagem para Franca? De Franca, aí geralmente quando é algo que meu corpo não quer muito, eu tenho que criar algo que é mais gostoso. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, poxa, eu vou para Franca. Eu não gosto muito de ir para Franca, mas ok. Eu vou para Franca para ver meu pai, meu irmão, meu sobrinho. Mas eu posso falar assim, a gente pode ir para Rifaina. Quem são as entidades que vamos para Araxá? Aí eu sempre coloco algo que é divertido para mim fazer quando tem algo que eu não gosto de fazer, mas é interessante do ponto de vista eu preciso fazer. Principalmente criar dinheiro, né? Então, o nosso corpo não cria dinheiro para coisa que a gente não gosta, coisa que é chato. Só que algumas coisas a gente tem que fazer. Então, por exemplo, tá, eu tenho que ver o Raul, preciso de ver o Raul, mas eu ainda estou com um monte de ponto de vista. Mas eu vou falar, então tá, beleza, quem são as entidades que querem ir comigo para a Chapada dos Guimarães? Como pode melhorar? Cadê as entidades da Chapada dos Guimarães que também podem me ajudar a manifestar, a criar o dinheiro, a viagem, para a gente poder passear? E aí eu também vejo o Raul. Porque às vezes se eu pensar, eu só vou para lá para ver o Raul, meu corpo não quer ir ainda. Entende isso? Então o seu corpo nunca vai criar coisa que não é divertido para ele. Então, por exemplo, morar às vezes numa casa que o corpo não quer morar, né? Fazer coisas que o corpo não quer. Geralmente ele não vai querer criar. Então você vai ter que se tapear seu corpo no sentido assim, ó, a gente vai ter que ficar aqui, por exemplo, até julho. Um exemplo meu contrato vence em junho. Como pode melhorar, né? O que mais é possível? A gente poder criar esse lugar, tá ativando os elementais dos ambientes, isso é super importante também. Então, de repente, moro num bairro, quer dizer, que a energia é densa, tem muito morador de rua, minha vizinha é vendedora de drogas, sei lá, coisas que vão acontecendo. Então, o que que vocês têm que fazer? Ativar, trazer as energias generativas para aquele lugar. O que que geralmente a gente faz? Fica com medo, se contrai, não faz porra nenhuma, né? Fica só no julgamento, julgando aquelas energias, e o trem só piora. Eu sinto que a gente nunca está num lugar à toa. E talvez na hora que você cumpra o seu papel também espiritual com aquele lugar, você está livre. Tem alguma obrigação, algum contrato, algo para poder fazer aqui em Franca, algo para fazer aqui nesse lugar? Depois que eu fizer isso, estou liberada, né? E aí a gente também consegue, às vezes, mudar. Às vezes aquele ambiente não quer mais a gente ali. Teve um ambiente que ele me odiava. Então, tipo assim, ele não, a gente não fez, não ficou amigo, ele não gostou de mim. Nem todo mundo vai gostar da gente, né? Eu falei, então, O que ok, é, como é que você pode me ajudar a sair daqui mais rápido? A gente não entrou em acordo. Mas isso tudo é treino, conversa, é a gente ficar bastante doida e ficar conversando com tudo o tempo inteiro. E o aprendendo, que ficar curioso. é, o que é, e aí, quando você está no espaço de não criação que não é leve para o teu corpo, porque aí me caiu outra ficha, né? Eu estou treinando numa academia que eu acho ela muito caótica, densa, enfim.
E eu tô refletindo aqui, pode ser que também meu corpo não tá mais querendo treinar naquela academia. E aí a gente passa mal, é isso? É assim que funciona? Sim. Aí o seu corpo não quer ficar, passa mal, você começa a receber, porque assim, entende que a gente é uma ferramenta, você é um pêndulo ambulante, a gente é um cristal ambulante, vocês são as mesas, vocês são as, entendeu? A gente se torna a ferramenta. É aquele negócio, a hora que a gente pisa nos ambientes, não tem jeito. A energia daquele ambiente vai mudar. Então, você pode perguntar para o ambiente se o ambiente quer ser facilitado. Esse ambiente quer ser facilitado por mim? Pergunta na mesa, de 0 a 100, entendendo que o 0 é negativo, mais perto do não, e que o mais perto do 10, do 1000 ali, é que eu sempre penso de 0 a 1000 na mesa, né? Ela está lá de 0 a 10, mas eu sempre penso de 0 a 1000, por conta da tabela de Hawkins, né? Então, eu falo, ok, esse ambiente quer ser facilitado por mim? Hoje eu já consigo perceber rapidinho, não preciso da mesa mais, mas antigamente eu treinei muito até entender o que que é 100 Hz, o que que é 200 Hz, o que que é 300 Hz. Vocês vão decorar a vibração dos ambientes. Vocês vão entrar no ambiente e falar, putz, aqui tá 100 Hz. Nossa, aqui tá 500 Hz. Aqui tá menos 1000 Hz. Entende isso? Por isso que vocês têm que ir monitorando a frequência, porque você está treinando. Quando você mede a frequência de um lugar, qual a frequência da academia hoje? Qual a frequência que está a academia hoje? Qual a frequência que está a academia hoje? Você vai ensinando o seu corpo também a transliterar essas energias, né? E o seu corpo ele já fica esperto também, ele vai te sinalizando. Então, por exemplo, esses tempos atrás eu estava passando mal na academia. Aí eu perguntei: a academia quer ser facilitada? Não. E aí eu falei: ok. Mas eu quero continuar treinando, porque assim, chega um momento também, gente, a gente tem que criar resistência. Geralmente a gente foge da raia. Então, assim, interessante do meu ponto de vista, existem outras academias que eu posso ir e tal, mas assim, eu quero também treinar minha musculatura, tipo de falar, mano, eu vou treinar aqui, foda-se as entidades, os portais, os demônios, eu não vou me conectar com isso, porque eu não sou Chico Uhum. Xavier. Então, são coisas que a gente também tem que ir aprendendo a deixar os ambientes em paz, né? Tipo assim, acho que foi a Janete que falou da energia do chefe, né, Janete, da casa do chefe. Você até mandou no outro grupo, aí eu te respondi numa live, não sei se você viu. Então, às vezes, assim, esse ambiente quer receber de mim? Não. Eu também, ok, eu posso receber desse ambiente? O que que eu tenho que aprender aqui com esse ambiente? E às vezes deixa a entidade, e às vezes é só falar, ok, eu não vou mais mexer na energia desse ambiente. Porque às vezes as entidades se sentem ameaçadas e o dono não vai mandar embora, a casa não é sua. Então, eu já falo, ó, eu vou ficar. Às vezes eu até me programo, eu falo, eu vou na academia, ou eu vou trabalhar na casa do meu chefe hoje. Gente, eu vou ficar quando eu tenho que dormir na casa da minha sogra. Como pode melhorar? E era muito pesado para mim dormir lá, muito. E aí, mas na época, enfim, aí hoje eu falo assim, cadê a gente acha que precisa, vamos para Franca, eu preciso criar o dinheiro aqui para dormir em hotel, para ir para outros lugares, né? Porque se a gente não pedir, não vem. Mas na época que, né, eu tinha mais limitação financeira, e era também um exercício de receber as entidades delas, minha cunhada é do Wicca, enfim, ela tem a egrégora dela lá, né? E, as entidades já falou para mim, não vai, não, você não é para você entrar aqui. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. E toda vez que eu entrava, era muito forte para mim. E eu falei, olha, eu de vez em quando vou ter que entrar aqui. Não quero ficar aqui também, não quero brigar com vocês, né? O Wicca é de bruxas, né? É magia branca, dizem, né? Eu não conheço, nunca estudei o Wicca, mas enfim, é uma linha de bruxas. É tipo uma religião, assim, né? Aí tem a doutrina delas, tem todo o esqueminha delas ali. Então, às vezes as egrégoras não batem, né? Geralmente, quem é de egrégora de bruxa é muito solitária, não sabe trabalhar com outras egrégoras às vezes, né? Então, bruxa geralmente tem uma linha, não sempre, tá? Eu já sou uma bruxa surubenta. As minhas bruxas já estão ficando mais surubentas, a gente está aprendendo a conviver, mas de vez em quando dá os arranca-rabo, né, Márcia? A gente tem nosso jeitinho ali de funcionar, de trabalhar, tem umas entidades, às vezes, que elas são mais. E aí eu aprendi a respeitar aquele ambiente, aí eu falo, ó, vou ter que entrar, vou ficar um pouquinho, né? Esses dias eu fui, estava tendo aniversário da filhinha da minha cunhada, entrei, falei, ó, eu vou entrar, vou ficar umas 2 horas ali, e tipo, e tá tudo certo. Então eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo.
Então é mais ou menos assim, a gente tem que aprender a receber de todo mundo. As entidades delas são boas para elas, funciona para elas. E para a gente, não importa se é Exu, se é Ica, se é Zé Pilintra, se é alienígena, não importa, cada um tem a sua egrégora. E hoje eu tenho vivido isso muito assim, né? O Mikael com a turma dele, eu com a minha, e a gente se encontra em alguns momentos, dentro do mesmo ambiente a gente vai acessando também vai tendo essa flexibilidade. Eu acho que essa curiosidade de entender, de aprender, porque, gente, tudo pode ser um presente. Se a gente não tiver intolerância energética, religiosa, porque às vezes o mal está dentro da nossa cabeça, está no nosso julgamento. Então, cada vez menos a gente vai, quando você vai limpando isso, de que tem entidade boa e ruim, né? Quando eu olho, por exemplo, um cara que matou a família, esse cara adoeceu, né? Ninguém em sã consciência vai estuprar um filho, matar a família, certo? Não é uma entidade que está doente? E aí? A gente pode conversar com essas entidades. Então, quando eu percebo, às vezes, uma energia mais rígida no meu campo, geralmente eu com a mesa mesmo, eu falo, o que está acontecendo? E eu vou deixando a energia chegar. Isso é treino, tá? Vale a pena? Até quando você vai querer ficar desse jeito? Até quando você vai ficar nessa energia, fazendo as mesmas escolhas? Reencarnando e reencarnando e fazendo as mesmas escolhas. O que se requer para que todo mundo mude? O que se requer para você soltar isso? Então, da mesma maneira que a gente facilita um cliente, e aí percebe que às vezes tem alguém que tem gente que é porta, né? Que não quer, aí a gente chama de seres evoluídos, não querem mudar, não adquire flexibilidade. Aí é onde eu falo, então, ok, se você quiser aprender, a gente está aqui, mas tem limite. Agora, se vai para ficar aqui dentro da minha casa, nessa energia, você não vai ficar, não. Se você voltar aqui, eu vou enfiar o dedo do seu rabo. E de toda a sua ancestralidade. Então, tipo assim, não mexe comigo. Então, a gente também tem que trazer essa autoridade, assim, tipo, não dá, eu não posso te ajudar. É igual tem cliente que você devolve o dinheiro e fala, não, não dá mais, chega, basta, você põe para fora do grupo, né? Graças a Deus eu tenho pouco disso, mas já precisei em alguns momentos fazer, com duas pessoas. E duas pessoas queridas, inclusive, né? Não era nem gente que eu não gostava, querida, mas tinha a egrégora, tinha um trem ali que o negócio não ia, desandava. Vira e mexe, o trem azedava. Eu falava, então fica aí na sua turma, me deixa em paz com a minha, e foi bom até aqui e foi o suficiente, né? Geralmente quem tem pacto com a entidade, muitos famosos têm pacto com entidades, né? Então, é isso, assim, aí você vira um escravo daquela entidade, né? Você fica, então eu tô fora, né? À medida do possível, eu tenho me libertado dos pactos que eu tenho em outras dimensões que eu não tenho clareza. Então, usem as mesas para poder liberar pactos com entidades também, porque às vezes a gente nem tem, a gente nem entende, né? Kézia, Sim, oi. pode falar, Olha Isaura. só, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você compatibiliza essa mesa, com a escala de Hawking? Porque quando a gente vai medir, você fala de 1 a 1000, né? É 1 a 10 faz 1 a 1000. É, só tem duas, duas, dois sentimentos aqui positivos, o resto é tudo negativo. Como é que você transpõe isso aqui para a No caso, tabela de... a tabela de Hawkins eu uso o relógio. Então, por exemplo, assim, vamos supor que a minha frequência do ambiente está 300 Hz, tá? Tá, E aí é onde eu vou olhar na tabela de Hawkins, né? O que que eu estou vibrando para eu poder ter conhecimento. Esses sentimentos aí é só porque, às vezes, assim, a gente tem uma mania de achar que a gente não tem sentimentos densos em nós, né? Então, eu gosto de perguntar, por exemplo, assim, nos sentimentos, eu falo assim, qual o sentimento que tá me mantendo conectada com essa entidade? Ou com essa pessoa? Ou com esse ah, ambiente? Ou com essa escassez? Ou com essa doença? por isso é tudo mais pesado aqui, né? Porque a única coisa positiva que tem aqui é fé e coragem. O resto é tudo E às pesado. vezes você vai estar com uma fé, tipo, fraca, né? Não necessariamente são positivos ou negativos, né? A maneira Uhum. com que a gente às vezes interpreta. Mas aí você vai interpretar a tabela de Hawkins no relógio. A frequência que deu no relógio, você usa ela, Beleza. tá bom?
Muito obrigada. De nada. Ai, acho que é isso por hoje, meninas. E aí, demos mais um grande passo aí com as entidades? Certeza. Na hora que a gente tem compaixão, né, por esses seres, poxa, a gente só abusa quem foi abusado, né? Pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. A gente já foi doente. Eu adoecia meus filhos. A minha energia adoecia os meus ambientes, os meus filhos, os meus relacionamentos, o ambiente atrapalha. Onde eu chegava, eu arrumava confusão, né? Então, eu amo, Daiane, esses assuntos, eu amo, viu? Eu adoro falar de entidades também, porque era muito a minha dor, era mesmo, minha dor, assim, de A a Z era entidades. Nossa, como pode melhorar ainda mais, né? Então hoje, é uma maneira com que às vezes eu percebo essas entidades negativadas, essa semana para vocês verem, né? A minha mãe tinha uma mania, ela falava um palavrão, desgraça. Ela usava esse palavrão e ela me chamava dessa palavra. E uma vez essa entidade apareceu para mim, né? E eu falava, quem é você? Ela falava, eu sou a tal palavra, né? E o nossa, como pode melhorar? Porque entende que a gente vai imprintando essas energias nos ambientes e nas pessoas? E essa semana essa entidade apareceu de novo, né? Fazia tempo que ela não vinha, tal. Eu falei, quem é você? Ela falou a palavra, né? Eu, nossa, como pode melhorar? Eu falei, para, tipo assim. Aí, beleza. Aí no outro dia ela voltou. Porque aí geralmente eu fico com raiva, aí quero facilitar com raiva e não resolve. Então a gente não tem também o certo e errado. Eu falo, vaza daqui, não quero conexão, chega, basta, acabou, o que é do passado, fica no passado. Aí no outro dia eu percebi a mesma entidade, ela voltou. Falei, mas aí eu parei, falei, o que está acontecendo? E aí ela veio falar, eu tô muito triste, nhenhenhé, tipo assim, né? Aí eu falei, nossa, faz sentido, que era a maneira com que eu me sentia mesmo, quando a minha mãe, né, falava um monte de coisa feia para mim, mas minha mãe estava sob o efeito de drogas e álcool. Então era minha mãe que estava ali falando aquele tanto de trem, esquisito, né? Então, assim, quando a gente entende, isso para mim, gente, foi muito curador, muito, porque eu tive muitos traumas, assim, pesados, né, na minha infância, que eu falava, como que eu vou amar meu pai se meu pai fez isso comigo? Como que eu vou aceitar essa parte, não, né? Então, assim, tinha muitas dores. Na hora que a gente entende que não era seu pai, verdade, o quanto meu pai é meu pai, quanto a minha mãe é minha mãe, de 0 a 100. Então, às vezes, realmente, né, já não é um inculcado de entidades, Karine. E aí você vai desenvolver compaixão, aí você entende. Seu pai jamais faria aquilo com você. Sua mãe jamais faria aquilo com você. Então, isso não traz um conforto? Minha mãe me amou, meu pai me amou muito. Mas chegou algum momento que, assim, a gente se perdeu. Eu já me perdi várias vezes, fiz escolhas interessantes, assim como os meus pais fizeram. Então, tá tudo certo, né? E aí, mas aí o que que é bonito também, né? Então, por exemplo, eu já tinha visto várias vezes, tipo assim, não era meu pai, não era minha mãe. Mas ok, eu vou abandonar? Nunca mais eu vou ligar, não quero mais saber. Gente, tudo se cura com amor. Então, a minha compaixão por esses seres que estavam ali, né, no ambiente dos meus pais, esse respeito, de eu parar de ver eles como demônio, capiroto, obsessor, e entender como faz parte da egrégora deles, faz parte da turma deles, né? Porque a gente vai atraindo tudo que está na nossa vibração, né? Então, na medida que eu fui percebendo e tratando diferente essas energias, que eu fui aprendendo a respeitar, que eu fui tendo curiosidade de entender, né? Então, a gente vai ver muitas linhas, por exemplo, quando a gente vai estudar Zé Pilintra, por exemplo, né? Era uma entidade que teve problema com álcool e hoje é uma entidade de luz que trabalha, né, no submundo. Então, a gente vai entender, de linha de esquerda, né? Então, a gente vai entendendo que, tipo assim, todo mundo pode evoluir. Sim, a gente tem que agradecer essas entidades que são ancestrais, né, Karina? Às vezes é um avô, é um bisavô, é um tataravô, é uma mãe, né? A gente tem a mania de achar que alcoólatra é só homem, tem muita mulher dependente de álcool, né? Então a gente tem que acolher e ir trabalhando, aprendendo a trabalhar tudo isso, tá bom?
Porque é muito bonito quando todo mundo tem direito a pertencer, todo mundo tem direito ao amor, todo mundo tem direito, às vezes, a uma segunda chance, né? Todo mundo, eu acredito muito, né? Que todo mundo pode mudar. Realmente, alguns já desistem e vão indo embora. O que você perguntou, Sandra? Sugestão do quê? Não vi. Deixa eu ver. Não, eu queria estar na mesa de entidades, eu estou com um assunto assim, eu vendi minha casa e está enrolado para sair o dinheiro da Caixa Econômica. E cada vez que eu venho para cá, em Amparo, eu já mandei detetizar. Aparece, como é que chama? Percevejo. Já 3 vezes está detetizado tudo. E volto. E eu falo, gente, isso é entidade na mesa. Eu estou eu fui parar no hospital. Então, a sensação que eu tenho de uma energia, sabe a energia de putrefação que está apodrecendo? Mas, assim, mas não está no campo físico, né? Mas às Uhum. vezes tem uma entidade aí nesse ambiente. Olha, arrepiei inteirinha. É, me dá essa sensação assim de putrefação, né? Teve uma vez em Franca, teve uma casa lá, engraçado, eu passo até hoje nessa casa, é bem no centro de Franca ali. Um morador de rua matou uma adolescente e escondeu o corpo no teto. Era um teto de madeira, tal, enfim. E aí, depois de muito tempo, começaram a sentir um cheiro, e aí foram achar esse corpo lá, né? Esse corpo ficou nesse estado, né? E aí, imagina só, essa casa ficou muito tempo sem vender, sem alugar. Aí, recentemente, eu passei lá, virou um comércio. Eu falei, puta que pariu, não vai para frente, né? Assim, meu interesse, a não ser que a pessoa fez algum trabalho energético e espiritual ali. Então, é isso. Então, o nosso trabalho muitas vezes vai ser de perceber esse tipo de energia que está impregnada nos ambientes, né? Eu já estou com ela há 20 anos, essa casa. E foi fechar o negócio, começou. Apareceu isso. E cada vez que eu venho para cá, quando qualquer pessoa vem, quando eu venho. Tenta perceber essa entidade, ver se faz sentido, né? E monitore, facilita. E às vezes, assim, essa casa ela quer ser vendida, porque às vezes essa entidade que está aí não está deixando o imóvel ser vendido, né? Aí você tem que tirar a entidade, se apropriar do imóvel. Olha, eu sou a dona desse imóvel, eu preciso vender esse imóvel, você não vai poder ficar aqui. Geralmente, imóvel que não vende, não aluga, é porque tem gente morando, tem gente aí, né? Existe algum trabalho, existe um negócio. Então, por exemplo, assim, pessoas que trabalham com espiritualidade, a gente, né? A gente acaba ancorando muita energia. Esses dias me fizeram essa pergunta, eu pirei, né? Você leva seus elementais, todas as suas mudanças? Não. Eu achava que eles vinham automático. Então, olha para você ver, a gente vai colocando a nossa energia ali nos ambientes, tal. Aí eu falei, todos vocês que estão por todas essas, pode vir todo mundo para cá. Como pode melhorar? Então é isso, assim, né? Muito doido a gente parar para pensar, né? Que a gente vai deixando ali uma egrégora, uma energia, e tipo, e é isso. Eu fui uma vez alugar uma chácara, e aí a pessoa falou: ah, não, o problema dessa chácara é que o cara que mora lá é pai de santo, né? Elementais fazem parte da nossa equipe, são os espíritos da terra, os espíritos da natureza, né? E aí Aí eu falei, eu não sei trabalhar com isso, não, essa casa você pode tirar. Mas se bem que, tipo assim, a gente vai para muitas casas, em ambientes que a gente nem sabe o que estava ali, né? Mas uma coisa é você saber, né? Uhum. Então, gente, tem muita energia, muita informação nas casas, assim, nos ambientes, né? E a gente às vezes não faz nem ideia do que está ali, né? Nossa, eu morei numa casa uma vez que ela era uma casa de entretenimento adulto. A gente fez um churrasco lá, aí de repente um amigo do meu irmão, mano, nós já veio aqui, né? Isso aqui era uma chacrinha. Eu falei, sério? Aí meu irmão, nossa, eu tava com essa sensação mesmo. Eu tava com essa sensação, eu falei, não é possível que aqui era isso. Mas aí, olha que louca, mas é julgamento nosso de achar que a energia é ruim, né? Aí depois eu fui perceber, essa casa foi de um juiz, uma casa linda. Essa casa, nossa, sensacional. Foi a casa mais bonita que eu já morei. Mas a casa, ninguém conseguia alugar a casa ficou fechada mais de 2 anos. Eu entrava na casa, eu sentia cheiro de gente morta. Aí, por fim, facilitei. Aí eu gostei muito da casa. Eu falei, quero essa casa, você vai me ajudar.
né? Aí facilitei a casa. Nossa, a casa me criou muito dinheiro, gente. A casa era fodida. Essa casa, só que eu brinco, era a casa monstro. Porque tudo que eu pedia, a casa me dava, mas a casa era bem maluca, assim. Já contei alguns episódios dessa casa. Mas a casa foi depois um centro de reabilitação do basquete de Franca. E então uma casa muito poderosa mesmo, né? E aí recentemente uma pessoa se matou na casa. A gente estava louco para voltar. Gente, um dia antes, parei do lado do meu amigo, falei, queria tanto voltar para essa casa, tal. E as crianças também, mamãe, eu quero voltar a morar aqui. Darará. No outro dia, meu amigo me ligou, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu falei, o quê? Ele falou, o vizinho se matou. Eu falei, né? Eu falei, nossa. Eu falei, não, eu fiquei super apavorada, assim, né? Aí eu falei, mas eu não tenho coragem. A Cleo e a Cleo, para mim, mãe, não tem nada a ver. A gente manda a entidade embora. Todo mundo queria morar na casa. Eu falei, eu não vou conseguir botar o carro na garagem e imaginar que tinha alguém ali. Ah, é loucura, né? Eu falo que eu sou a facilitadora de entidades mais cagona das galáxias. Então, assim, né? Aí às vezes demora, e não é nem porque eu tenho medo, eu não sei, às vezes demora para tirar essa entidade dali, entende? Então, assim, e aí é arriscado para as crianças, eu não preciso passar por isso, né? Por esse desconforto, né? Então, é isso. Então, às vezes, a gente tem que escolher as batalhas, né? De forma inteligente. Então, acho que morar ali era muito recente, né? Então, às vezes, eu não quis. E é isso, né, gente? E a gente também vai criando coragem, né? Como pode melhorar. Obrigada. Vamos encerrar, então? Então, vamos só baixar as barreiras, vamos perceber todas as entidades. Vamos dar permissão para que elas se aproximem. Fala para elas, eu vejo vocês. Eu vejo cada uma de vocês. Você pode até perguntar quantas entidades tem aí? Primeiro número que vier na sua mente, sem julgamento. Percebe o corpo, ó, me dá uma. Acelera meu coração, meu cardíaco acelera. Eu vejo cada uma de vocês. Eu reverencio a história de cada uma de vocês. Eu sinto muito pelo passado, sinto muito pelas dores, pelas tragédias. Sinto muito pelos fracassos, pelos insucessos. Mas vejo também a alegria, os amores, o sucesso, os lugares que vocês também criaram e prosperaram. Eu vejo também a grandeza de cada um de vocês. E eu sou muito grata, porque de alguma forma vocês me escolheram para poder contribuir com o universo de vocês. E no meu tempo, eu vou dando conta. Mas qual a mágica, qual o milagre que nós e nossos corpos podemos ser agora para cada uma de vocês, sem forma e estrutura, sem linearidade, sem concentricidade, sem julgamento, sem definição. Eu respeito o limite de vocês. E também peço que vocês respeitem também os meus limites. Eu também tenho os meus limites com as entidades. Estou aprendendo a sobrecriar todos os dias. Mas eu escolho sobrecriar os meus medos, os meus traumas e contribuir com o universo de vocês. E peço que vocês também possam contribuir com o meu universo, que vocês também tenham paciência com o nosso tempo aqui na Terra, que vocês possam me ajudar a trazer leveza para o meu campo, a trazer dinheiro para que a gente possa se formar, fazer novos cursos, se especializar, se profissionalizar. Porque às vezes o que falta para a gente é mais ferramentas para poder contribuir com o universo de vocês. Então, para eu poder contribuir também com vocês, eu peço que vocês nos tragam corpinhos com dinheiro na mão, que vocês tragam facilidade para o meu corpo, para a minha casa, para o meu negócio,
para minha família. As entidades que querem a minha contribuição, que possam me ajudar a liberar do meu campo as entidades, zombeteira, quem está querendo atrapalhar, que esse campo, a partir de agora, que a gente está criando aqui, se torne um campo de cura, uma grande câmara de cura, e no tempo certo, todo mundo vai ser facilitado da maneira mais coerente, ascendidíssimo, por mim, por nós, por toda a nossa egrégora. Mas eu peço hoje a contribuição de todas vocês que contribuam com o meu negócio, com a minha casa, com a minha maternidade, que me ajudem a cuidar, a proteger meus filhos, meus animais, meu marido, minha casa, que me protejam também, que criem um campo energético, e assim eu também vou cuidando de vocês. Peço contribuição da nossa equipe de trabalho, que a nossa equipe de trabalho cresça, que a gente possa se abrir para poder receber contribuições diferentes, de seres diferentes, sem julgamento, de outras egrégoras. Quem são os seres mágicos, os seres da luz, os seres da consciência que podem nos ajudar a trazer consciência para nós, para os nossos corpos, encarnados e desencarnados, da maneira mais coerente, ascendidíssima. E que a gente possa fazer tudo isso de uma forma grandiosa para a Terra. Eu entrego, mais uma vez, esse trabalho de entidades para a Mãe Terra, para o nosso planeta, que a Terra também possa ancorar o nosso trabalho com as entidades. Olha o tamanho do nosso guarda-costas. Quando a gente contrata o universo, quando a gente tem a Terra, né, para poder contribuir com o nosso movimento também. Então, me respeitem, a gente é funcionário da Terra. A nossa CLT aqui é a da Terra, então, né, que a gente possa reconhecer a nossa grandeza, porque quando a gente reconhece a nossa grandeza, as próprias entidades, muitas vezes egóicas e obsessoras, também reconhecem a nossa grandeza, mas você sente essa proteção, imagina a Terra atrás de você. Essa entidade, né, esse grande espírito que também cuida, que nutre da gente, tá? Então, isso é algo muito grandioso, né? Antes de qualquer trabalho energético espiritual, a gente precisa, antes de chamar nossa força. Então, o ideal é vocês fazerem isso de manhã. Antes de sair da cama, antes de sair de casa, chama a sua força, chama a sua equipe de trabalho, pede contribuição para seus ancestrais, e o que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? E aí a gente começa o nosso dia sentindo a força desse exército de seres, né, que vão acompanhando a gente, né? Fiquei com o cabeção aí. Ancora na Terra antes? Sim, sempre. Sempre, porque às vezes o nosso corpo físico, né, ele sofre de ficar o tempo inteiro fora daqui, né? A gente fala de saturação, né? Sempre quando a gente faz um trabalho de entidades, para a gente encerrar, eu sempre falo para vocês, né? Tenham perto, nunca vai trabalhar com entidade de barriga vazia, sempre hidratado, sempre tenha por perto um salzinho, um açúcar, porque como é muito cabeção mesmo, é muito energético, muito mental, a gente vai para umas outras dimensões, isso gasta muito açúcar do nosso corpo, tá? Isso, fui falando, fiquei sem voz, Então, aí, geralmente, depois de trabalho de entidade, eu fico meio mole, assim, meio bobona, assim, preciso de deitar um pouquinho, então emagrecendo, emagrece. Então eu fico meio mole, geralmente me dá um sono, me dá um relaxamento, enfim, é isso, tá bom? Então o nosso corpo vai se acostumando a ir ancorando e percebendo mais entidades, né? Cada vez mais, tá bom? Então é isso, para de fazer esse tema entidades como um errado, como uma maldição. Isso é também o nosso sucesso. Isso também é um avanço muito grandioso, tá? Na hora que a gente olha para entidades como adulto, na hora que a gente tem esse compromisso. Não é fazer das entidades também, né, muleta e ficar o tempo inteiro terceirizando para entidades também, né?
Mas realmente é a gente, tipo, uau, né? Ir para um espaço diferente, tá? De criar junto, de comunhão, de reino, de parceria. É isso que eu quero que vocês entendam. Elas não são maiores e elas também não são menores. É um Ô, espaço Kézia, realmente de parceria. você tem uma sensação de sono melhor, maior e as meninas aí de Do dormir que mais? É, como, depende né? depende da fase, não tem certo e errado, assim. Tem umas fases que eu fico super dorminhoca, super. Durmo mesmo, com força. E já tem fases que eu fico super acelerada, durmo 3 horas à noite, 4 horas, e também não sinto sono. Então, depende muito de cada fase, do momento que eu estou passando, né? A gente que tem, às vezes, um ponto de vista de que a gente tem que dormir 8 horas, né? Todo ponto de vista que a gente tem sobre sono, vamos destruir, descriar, para liberar, é a gente sempre perguntar para o nosso corpo o que que ele precisa, né? E deixar o corpo, né, se mostrar, né? O meu corpinho, ele gosta de cama, gosta, ele é bem preguiçosinho, assim, é porque eu também trabalho muito, às vezes a gente fala assim, ai, não atendi ninguém hoje, aham, pergunta, quantas entidades você facilitou, quantas pessoas você atendeu hoje? Gente, vocês vão começar a perceber, cara, é muito. Eu percebi no meu campo agora mais de 7.000 entidades, né? E não é fazendo graça, não é para fazer média, é para vocês perceberem por que que às vezes a gente acaba uma facilitação. Às vezes eu vou atender uma pessoa, você não está atendendo uma pessoa, não, gente. Pergunta lá quantas entidades vem com aquele cliente, se o cliente é um portal. Então, você nunca está atendendo uma coisa só, uma pessoa só. Então, por isso que a gente precisa sempre ter um valor de troca, né? A gente precisa, em interessante ponto de vista, estar recebendo por isso. É um trabalho muito bonito, mas é um trabalho que sim. Não é que ele cansa, ele gasta muita energia. E a gente precisa o quê? Repor essa energia de alguma forma. Seja dormindo, seja comendo algo nutritivo, seja puxando energia. Eu tenho mania de dar demais, né? Eu dou muito. Então eu falo, tudo que eu dei além, que retorne para mim, Exato. tá? Porque mesmo porque vocês não conseguem receber, chega uma hora que não desce mais nenhuma palavra, né? Já tá até o talo. Então, assim, não adianta eu querer forçar a barra, deixar vocês com mais do que vocês dão conta de receber. Então, eu falo, tudo que foi além, que retorne até mim, com total facilidade, alegria e glória. Né? Então, eu tenho feito esse exercício de trazer a minha energia de volta também. Porque, às É, vezes, a gente tem essa mania do outro vai e leva embora tudo. Não! Kézia, me tira uma dúvida que ficou um pouquinho confuso para mim. É, você perguntar se a pessoa é um portal, por exemplo, se eu atender uma cliente e perguntar, é um portal, eu posso fechar ou tenho que perguntar se pode fechar? Aí você tem que explicar para ela o que que é um portal. Ela tem que entender que isso não é positivo para ela, nem para o ambiente, que existe um protocolo que ela tem que respeitar e que ela vai abrir, que vai fechar. Então, geralmente, o que que eu faço com clientes portais? Eu gravo um áudio. Então, eu atendo o cliente, aí eu mando um áudio para ele à parte, tipo, para ele poder estar ouvindo esse áudio, né? E tá fazendo esse movimento de fechamento de portais. Porque é um treino, né? Por exemplo, assim, até hoje, vira e mexe, eu tô com um monte de portal aberto, né? Igual eu falei para vocês, se é um portal, é contribuição no sentido assim, por exemplo, ok, vou abrir um portal aqui agora, toda a energia, todas as entidades que a gente está percebendo aqui vão por esse portal aqui, liberando, estou limpando a casa de vocês também, o ambiente de vocês, e estou mandando tudo para esse portal. Como pode melhorar? Aí eu gosto de perceber, por exemplo, assim, ó, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. É que eu estou fazendo sem a mesa aqui agora, 100%. Verdade, verdade. O trabalho de limpeza foi concluído? Toda a energia foi liberada aqui do meu campo, do campo de todos os alunos? 95%, 100%. Ok, agora eu peço que esse portal seja fechado da maneira mais coerente, acendidíssimo. Aí eu gosto de trazer, geralmente portal, eu trabalho muito com a egrégora dos dragões, né? E aí eu gosto sempre de eu percebo um dragão com aquele portal fazendo o trabalho de fechamento, porque portal entende que é uma energia muito monstra, é uma energia muito forte, né? Então, às vezes,
até mais de um dragão. Então, depois, quem puder, vai para o curso de dragões também, para a gente poder ter mais ferramentas, né? É muita coisa, gente. Isso aqui não para, não tem fim. Cada hora vem uma novidade, um trem diferente para nós, tá? Então, a Eu gente vai fico um pouco, fortalecendo. eu fico um pouco confusa, porque a pessoa ser um portal é diferente dela ter portal aberto. Por exemplo, alguém Eu pode acabei de ter abrir um um portal portal. aberto e Eu não abri ser um um portal. portal para uma limpeza e fechei. Só que Ah, geralmente a pessoa que é um portal, que nasce um portal, ela tem dificuldade de não deixar de ser um portal. É como se ela perdesse a maior habilidade dela. Eu vou falar para entendi. ela agora, eu vou falar para a Ivete Sangalo, a partir de agora você não canta mais. Você vai ser gaga. Então, falar para a gente que a gente vai deixar de ser um portal, a gente perde muita habilidade, perde muita potência. Então, a gente tem que ensinar o que para o cliente? Isso é uma habilidade. É a maneira de eu limpar mais rápido. Eu limpei a casa de todo mundo em 30 segundos, né? Como pode melhorar? Então, a gente tem que aprender a abrir e fechar. Aí é isso que a gente também vai trabalhar nas próximas aulas aqui, entender um pouco mais disso. O problema é a gente abrir portal e não fechar. Aí, creu. Aí essa É, energia eu vai percebi e uma volta. diferença muito grande, porque eu faço um protocolo com umas meninas e eu comecei a utilizar a conexão com entidades. E é muita diferença. Nossa, foi muita diferença. Na noite seguinte, no dia seguinte, uma cliente minha falou que ela teve um sonho onde foi mostrado um implante nela no ombro, se desfazendo, e É a crescedor. e na outras Maravilhoso. aplicações que eu fiz, de outras mesas que eu tenho, nossa, o meu pêndulo ele quase voou, porque estava muito fácil de manipular a mesa depois. Eu falei, uau, foi como pode melhorar. Muita Foi clareza. muito As pessoas falam, eu diferente. sou obrigada a ficar limpando a entidade. Eu falo, você não é, mas realmente a energia que É fica outra. quando a gente limpa a entidade é outra, cara. Então, né, vamos ser a energia que se requer, né? E com o tempo, vocês vão confiar tanto no seu corpo, tanto, tanto, tanto. Vocês vão ter tanta autoconfiança que vocês vão falar, todas as entidades aqui, pode, pode. É muito doido, entende? Que vocês vão entender que tipo, vocês vão ter uma energia de matar, de botar isso para fora do seu universo, que esse negócio não fica, não fica, cara, não fica. Então, o problema é a gente fazer a entidade certa ou fazer ela de errada. A gente tem que entender, aprender a criar com elas, respeitar. Respeitar também os nossos limites. Tem hora que eu falo, meu, falo não para os meus filhos, falo não para a entidade também. Não. Quer que eu facilite você? Traz aqui um corpinho com dinheiro na mão. Então, tudo que me chega, eu rastreio muito a entidade. Geralmente, vocês estão aqui por conta de entidade, porque eu dou muito esse comando. Quer conversar comigo? Traz um corpinho com dinheiro na mão para uma sessão individual, né? Porque aqui eu vou conseguir entender melhor da onde é que vocês vêm, o que que vocês estão me trazendo, quem é esse avô, esse tio, né? Enfim, como pode melhorar. Então, é isso, assim, né? E aí eu espero a entidade conseguir fazer o movimento dela também. Teve uma vez só que eu fiquei, alguém conhece alguma, sei lá, Alice? Nossa, ela tava me infernizando. Falei, alguém desse grupo que conhece alguma fulana assim? Eu fiquei com essa doideira. E depois eu falei, mano, não dá. É procurar a agulha do palheiro, né? Então você tem que ser mais específico aqui. Então, e elas vão dando um jeito de trazer, tá bom? Só uma última pergunta É isso. rapidinho. Acessar os portais da natureza, por exemplo, né? Eu tenho acessado muito Florianópolis, São Paulo. Agora em Atibaia tem o quartzo rosa, né? Pedra Grande que é em cima do quartzo rosa. Aí, por exemplo, eu quero lá meditar, eu tenho que fechar um portal assim de amor, porque o quartzo rosa é a pedra do amor, né? Como é que é os portais da natureza, assim, Você físicos, que pede eu digo? permissão só para poder estar ali, percebe se você recebe essa permissão para estar ali, né? Geralmente esses portais sagrados a gente não fica muito tempo perto, porque eles têm essa energia de reset, né? Ele te restaura muito rápido, então e você sempre percebe, e sempre assim, eu quero receber, posso contribuir com algo aqui? Eu gosto sempre de ter essa energia de troca para tudo que eu faço, né? Então, percebe se existe algo para ser feito ali na região ou por ali, e se você pode acessar esse portal, né? Se você pode, se você tem permissão da egrégora para poder ficar ali. Isso é algo que a gente tem que pedir muito permissão para entrar no mar, para poder entrar numa floresta, para poder, né, acessar um ambiente, qualquer tipo de ambiente a gente tem que acessar com muito respeito, aquela egrégora, aquela energia. Quando a gente respeita, a gente vai ser respeitado. O problema é que a gente é muito invasivo.
E aí a gente acaba sendo muito invadido o tempo inteiro. Então, aprendam a respeitar. Eu faço muito isso, eu ensino muito isso às crianças. Ó, não entra no mar sem pedir permissão, né? E vamos pedir permissão e vamos pedir também proteção. Então, eu falo, mamãe é manjar, ela cuida dos meus gurizinhos aí que estão aí na água agora, ó, né? E é muito lindo, cara. A Cleo já viu a entidade de Iemanjá na água, é muito bonito, assim. As crianças têm uma percepção muito legal. Até tem um vídeo que ela fala o depoimento dela, é bem antigo. Mas é muito massa esses elementos. Alguém postou, alguém me mandou isso, que um cara ficou perdido na floresta e os elementais da natureza, ele até falou o nome dos elementais lá, dos espíritos da natureza lá, o sei lá o quê, que ajudou ele a sair. Doido, né? É muito louco. Eu acredito, né? Eu acredito. Então, eles estão, é assim, quanto mais consciente a gente tiver, quanto menos ego, quanto menos mente, quanto menos é essa manipulação egóica, eu quero, é para mim, não é para todos. Quais são as criações que a gente tem que ter aqui para o reino de nós? Quanto mais eu conecto com o reino de nós, quanto mais eu vou para esse lugar, como eu, minha casa, o meu corpo, o meu negócio, a gente pode servir o que o reino de nós, né? Eu faço muito esse processo. Quanto mais a gente está perto, fazendo para o reino de nós, mais os elementais da consciência ficam perto da gente. Quando eu vou para o ciúminho, para essas coisas humano, ninhinzinho, de inveja, de ciúme, de controle, os elementais vão tudo embora. Eles só ficam em ambientes que têm uma energia generativa. Então, esse é nosso trabalho, né? E limpando também o nosso ego, porque eles aceleram muito a nossa cura e as nossas manifestações. Né? Então, a gente tem que perceber. Eu perdi muita coisa agora com esse ciúmes meu do Raul. Nossa, que merda, cara. Mas, assim, não adianta também a gente brigar com isso. Por mais consciência que a gente tem, eu tenho uma parte humana minha, né, mãe? Que sentiu ciúmes, que sentiu apego. E é isso, né? Então não adianta, tem hora que a gente quer, né, dar salto quântico, mas o salto quântico é dentro de nós mesmo, né? Quanto tempo eu preciso para poder ficar em paz com o meu filho morando longe de mim? É foda. Nossa, é uma merda, né? Mas enfim, a gente também tem uma parte humana, a gente não pode esquecer disso. E aí eu acho que talvez o caminho mais rápido é a gente respeitando o apego. Então, tem apegos que a gente tem que respeitar. Então, eu estou aprendendo a viver longe aqui do meu filho, eu estou aprendendo aqui a respeitar essa madrasta, eu estou aprendendo aqui a aceitar que talvez meu pai daqui a pouco vai querer ir embora, né? Então, eu estou aprendendo. Então, assim, a gente tem uma parte humana, não tem jeito, né? Se a gente não tivesse esse apego, a gente já não estava nem aqui mais, certo? A gente já tinha virado unicórnio por aí. Então, faz parte, né? E eu nem sei se eu tô com tanta pressa de desapegar de algumas coisas, não. Talvez algumas coisas mantenham a gente vivo na Terra, tá bom? Como pode melhorar, gente? Gratidão, amo essa aula. Se deixar, eu fico aqui 10 horas falando, né? Semana que vem a gente volta. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. O grupo tá lá, a Gi também tá aberta para ajudar vocês, tá? E bora trabalhar, bora criar os grupos de vocês, vem de sessão, vem de grupo, vem de. Bora criar dinheiro para vocês estarem aí no nosso passe livre também. Começa a trabalhar, que vocês vão ver, trabalhar com a entidade arreganha o nosso receber, inclusive financeiro, tá? Então começa a servir, sai do medinho e bora criar. E o que vocês precisarem, a gente está aqui para dar um suporte, para dar um help. Curso de fractais é maravilhoso. A gente tem esse curso gravado. Fala com a Dani lá para ver um esquema para vocês. Façam, porque é sensacional. O curso de fractais ajudam a gente a se desapegar de mesa, cristal, pêndulo e confiar no nosso corpo. Aí, geralmente, por exemplo, eu ponho meus uniformes, né? Pego as minhas ferramentas e vou fazer os meus dragões. Nunca sem os dragões ou sem um elemental fudido também, né? E, e aí a gente vai trabalhar, né, com outras ferramentas, né? É bem legal. Eu gosto muito dos fractais porque às vezes você aprende a trabalhar. Às vezes você está no supermercado, você está no. Às vezes eu estava na ginecologista, uma amiga minha me ligou com uma crise fodida. Amiga, eu tô mal, acho que eu vou morrer, tal, o que que eu faço? Eu falei, calma. E eu estava na recepção do médico. E eu só fechei o zoinho ali, já catei ela, subi, rapidinho resolvi o problema. E ela, na hora, ela já ficou ótima. Falei, nossa, amiga, o que você fez? Falei,
Se eu te contar, você não vai nem acreditar. Só recebe e fica aí de boa. E foi louco. Ela estava numa chacrinha. E a avó, se eu contasse. Falei, mano, não falei, né? Mas ela era uma prostituta, avó. Nossa, foi bizarra a cena. Você não deu nem para contar para ela, que ela não ia acreditar mesmo. Mas aí consegui fazer a avó soltar ela, tal, e biriri, foi bem louco. É bem esse fractais, exige depois disso tudo, a gente tem que ter um tempo de meditação para a gente poder fazer nesses blocamentos de energia, né? E é paciência, tempo, meditação. Porque o fractais você vai criar esses hologramas, você vai acessar essas outras realidades, aí a gente precisa de tempo. Então, por isso que é treino, mas aí com o treino você faz rapidinho. Então, é um curso bem bacana para vocês avançarem também com essas técnicas todas. E é incrível. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Vou ver uma promoção desse curso e pedir para a Dani lançar para vocês aí no grupo. Tchau, 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 tchau. Beijo, beijo, beijo.